Fala galera, aqui mais um excitante tutorial do Conarte. Na aula 2, tem um cara que fala assim sempre, Andrew Kramer, o cara que ele trabalha com motion graphics. Enfim, aula 2 aqui a gente só mostrar para vocês um pouquinho como é que eu trabalho com esse canvas aqui, né? Na verdade eu trabalhei por muitos anos com esse canvas, com esse gradiente aqui, preto para um cinza, tá? Mas depois que eu descobri, né, que dá para você trabalhar sem esse gradiente, eu achei melhor. Achei melhor de você gravar os vídeos, achei melhor de você estudar, de modelar, de fazer tudo, enfim, de trabalhar. Mas aí você vai escolher o que é que você quer fazer, se isso é melhor para você ou não. Então a gente vai aqui em Documents e para tirar esse gradiente aqui, você vai em Range, tá? E diminui isso aqui. Então ele automaticamente vai tirar, mas vai ficar numa cor muito similar à daqui. Então você pode deixar assim, se você quiser, não tem problema nenhum. E quando você estiver no Edit Mode, você vai modelar por aqui e tal, e vai ver pouca diferença, mas vai ver que tá. Para facilitar, porque você segura aqui, ó, vai no Back, escolher a cor do background, você clica, arrasta e ele vai selecionar uma cor. Então você seleciona uma cor mais escura, né, para ficar diferente. Enfim, dá só um contraste ali, um pequeno contraste. Não gosto de deixar muito contraste, assim, para a vista não ficar cansada, tá? Então não coloca uma coisa muito branca, um cinza muito claro, que a vista cansa, segundo especialistas, e segundo a gente também. Se você ler um texto branco, aliás, um texto de fonte preta com fundo branco, você termina cansando mais rápido. Outra coisa que eu faço, eu dou um resize aqui, por default, né, ele vem com isso aqui marcado. Então, quando você arrasta aqui, ele arrasta tudo. Aqui é a largura que você vai dar, dependendo do tamanho que você tem de abertura aqui, do teu monitor e tal. Então, deixa eu dar um resize aqui para ver como é que fica. Ele pode ficar aqui, você pode colocar a tela toda, na verdade. Se eu dar um W size aqui, ele vai dar um auto fit, ou seja, ele vai dar um merge aqui dentro da tela. E aqui no Documents, você aperta o W size e ele não dá o fit automaticamente. Você tem que clicar aqui em New Document. Não vou salvar nada agora. Em New Document, e ele vai criar já com esse size completo. Então, quando a gente for aqui para o modo Edit, né, ele vai te dar uma margem agora de segurança, vamos dizer assim. Porque se você tiver, a gente vai mostrar isso aqui, mas se você tiver com um elemento ocupando a cena toda, assim, estiver dando um zoom, fazendo um detalhe, a margem que você vai ter para controlar aqui a orientação é depois dessa margem. Se eu clicar aqui, eu não vou conseguir. Tenho que clicar fora da margem aqui para poder rotacionar, tá? Ou então com o botão direito, que é outra coisa que a gente vai ver aqui também. Mas vamos lá. Em Documents, então, se você quiser salvar essa configuração como a tua configuração inicial, você vai aqui, ó, no Save as Startup Doc, e ele vai estar salvo toda vez que você abrir o ZBrush agora, ele vai já iniciar com a tela nesse formato, tá? Então, como essa é a tela que eu trabalho, eu vou deixar desse jeito que está aqui. Tá, agora uma coisa que acontece bastante, as pessoas às vezes ou apertam o T, ou não percebem que saiu do modo de edição, e ele pergunta isso aqui, você aperta sem saber e tal. Ele pergunta, na verdade, que se você está saindo do modo, você vai voltar para o modo 2.5D, que é aquele modo de desenho, e não mudar, ou então sempre mudar, e só me pergunta isso depois que eu reiniciar o programa uma outra vez. Então eu vou mudar aqui, e ele vai para o modo de edição, ou seja, eu vou só estar desenhando de novo aqui, dentro do ZBrush, beleza? E ele criou aqui um objeto do que eu estava fazendo, Cylinder 3D.1. Então se eu quiser voltar para esse cilindro de novo, é só redesenhar, apertar o Ctrl N para limpar a tela e voltar para o Edit Mode aqui, beleza? Isso acontece bastante, você às vezes, quando está no início lá, começa a modelar, depois perde esse Edit aqui, não olha, não presta atenção nesse botãozinho aqui, depois você quer, aí começa a mudar, velho, isso eu já vi tanta gente se irritar com isso e desistir até do programa por conta disso. E o cara começa aqui, não sabe o que está fazendo, e, nossa, eu não consigo e tal, não está aparecendo mais aqui. Então você tem que dar um Ctrl N, resetar a tela aqui, voltar para a tua tool e aí sim editar. Fechou? Essa teclazinha aqui, ó, que ele está centralizando o objeto, às vezes você perde o objeto aqui, no ZBrush é difícil você voltar, tá? No ZBrush 2020 ele já está com a diferença nisso, mas aqui a gente está no 2019, então se você apertar o F, ele vai recentralizar o objeto
dependendo de quantos objetos você tiver na cena, ele vai centralizar baseado na quantidade, tá? Então ele vai deixar sempre no frame aqui dos objetos que você tiver. Tecla F, beleza? Ou então aqui, ó, vai no botãozinho aqui, aperta Frame, mas Fit Mesh to View, F é a tecla de atalho. Então, outra coisa que rola bastante é você não trabalhar nesse material que o ZBrush traz para você, tá? Essa cera aqui vermelha e tal, esse Matte Cap Red Wax. Então, eu nunca vi ninguém modelar nele, já vi as pessoas quando tá no início modelar nele, às vezes eu acho que não sabe como mudar. Ou vai no intuitivo e fica nesse. Mas normalmente eu uso esse Matte Cap Gray aqui, que eu acho que facilita melhor o espécula que ele tem, as configurações dele. Que depois a gente vai aprender também como configurar um material, até um bom material para render dentro do ZBrush. Para quem não sabe o que é o render, a gente bater uma foto mais elaborada, tá? Que você vai deixar o teu objeto aí pronto para apresentação, o teu personagem, aquilo que você estiver modelando. Beleza? Depois a gente vai ver como é que faz essa configuração de material, que tem bastante coisa, dá para alterar bastante padrões, assim. E fazer até umas mesclas, né, de material com material e criar uma imagem bem bacana, bem legal. Mas esse é o material que eu uso para estar modelando, beleza? Matte Cap Gray. E se você quiser sempre estar iniciando com esse material, você clica aqui na bolinha do material e botar aqui, ó, Save as Startup Material, que é o que eu costumo fazer. Então, na próxima vez que você iniciar e criar um objeto aqui, ele já não vai estar mais com aquele objeto de cera vermelha, vai estar com esse Matte Cap Material aqui. Fechou? Aí ele já mudou aqui, ó, Startup Material, que é o que você vê. Se quiser mudar depois, você muda também e vai testando outros aí que funcione melhor para você. Mas então, só para dar uma geral aqui para você, a gente tem aquelas ferramentas aqui mais à mão, lembra? Feito a mesa de modelagem, uma modelagem tradicional. Então, você tem as coisas aqui mais à mão, nesses botões e tal, e você tem os menus mais aprofundados, como se você tivesse, não, agora eu vou parar e vou dar uma pesquisada nas minhas ferramentas, ver o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer. Então, ele também tem um material aqui, né? Então, você vai clicar aqui e vai ver que tem as mesmas opções daqui, só que ele também traz modificadores, que é onde a gente consegue configurar os materiais e criar até novos materiais que não existem aqui no ZBrush, né? Você pode baixar também os materiais já pré-produzidos na internet, que você encontra por aí, mas também você pode criar o seu próprio depois de um tempo. A gente não entra agora nesses detalhes, mas é para você entender isso aqui, né? Que esses menus aqui de cima, eles são mais aprofundados. Mas aqui à mão, você tem outros botões que facilitam o teu processo, são coisas que estão mais próximas de você, para você estar apertando e utilizando. E aqui você também vai conseguir criar os seus próprios objetos, ou seus próprios botões, clicar coisas que você utiliza com mais frequência, depois que você estiver utilizando com frequência. Bom, continuando, se a gente tem aqui, tem uma moto passando, vamos lá. Se a gente tem aqui, e você clica sem querer, por exemplo, aqui, minimizou, aperta de novo para voltar ao caminho. Se você apertou aqui sem querer uma vez e apagou, você vai voltar aqui em Tool, tá? Selecionar aqui, mover e arrastar e vai estar aqui. Essa é o dock, né, que você vai ter aqui dentro do teu documento. Pode também ter aqui do lado esquerdo, se o teu monitor for suportar essas resoluções, assim, ter uma área boa ainda para você trabalhar, tudo bem, você pode colocar outra coisa aqui que você vai usar bastante, por exemplo, o brush, material, movimento aqui, vem aqui, e aqui você vai minimizando como uma janelinha, como menu e submenu e tal. Se quiser colocar o render, por exemplo, aqui, o render, por exemplo, aqui você vai e coloca, enfim, coisas que você vai usar bastante, você pode colocar. Normalmente a galera usa esse do lado direito, e aqui embaixo você vai ter também a opção, mas depois a gente vai colocar outras coisas aqui para você ir entendendo. E agora que de repente você chegou na configuração que você quer aqui do seu document, tá? Você pode minimizar aqui, e aqui você vai em Preferences, Config, e deixa eu tirar que tem um negócio na minha frente aqui, vocês não estão vendo, mas tá. Você bota o Story Config, tá? Então, quando ele reiniciar, ele vai iniciar com essa paleta de ferramentas aqui do lado, Render, Material, Brush. Se quiser adicionar mais outros, você adiciona, sei lá, luz, colocou aqui, Story Config, Preference, Story Config, beleza? Se quiser voltar para a original, você volta para a original do Story. Enfim, coisa básica, não é para a gente se aprofundar tanto aqui. Tem outra coisa aqui no Interface, em Palettes. É uma coisa besta aqui, mas o Left Tray e o Right Tray por padrão ele vem desativado. Isso quer dizer o seguinte, vou tirar o Left Tray para dar um exemplo aqui. Light, aí se eu clicar aqui, ó, ele fica aberto o Render e fica aberto o Light, tá vendo? E se eu minimizo um,
o outro continua aberto aqui também. O que acontece com o Left Tray, quando eu ativo, eu seleciono um e depois o outro, ele fecha o que eu não selecionei. Então ele só abre aquilo que eu estou trabalhando em cima, sacou? Ó, o brush, aí se eu apertar em material, em vez de ele aumentar e fazer com que eu tenha que descer aqui para baixo no menu, ele só trabalha naquilo que eu selecionei. É uma boa opção aqui se você quiser, mas fica ao teu critério. Lembrando que se você fizer isso, alterar essa configuração, você vai ter que ir aqui em Config, Store Config e salvar, beleza? Para a próxima atualização que você tiver, ou para a próxima reinicialização que você fizer do programa, tá funcionando lá. Se você quiser ficar vendo como é que está saindo, o que é que se você quiser ver sem os docks, né, sem as paletas do lado, é só você apertar Tab aqui que ele vai sair esses menus centralizados aqui. Você só dá 2 cliques aqui no divider, né, e você vai estar vendo aqui o que é que você vai estar fazendo de forma full, sem interferências visuais aqui. Apertou o Tab, ele volta isso aqui. Depois você dá 2 cliques aqui e volta nos docks que você perdeu ou desapareceu. Então é isso, para a gente trabalhar um pouquinho mais a fundo, vamos agora passar para a parte de navegação e orientação dentro do ZBrush, para você ver como é que você pode mexer, rotacionar, alterar os seus objetos, suas tools aí dentro do Canvas, dentro do quadro da gente. Canvas vai ser uma palavrinha que a gente vai falar bastante.